O Manual da ONA de 2026 continua com aquela situação. Diversos textos, diversos requisitos, muda alguma coisa e como é que eu faço essa interpretação desse manual tão complicado e como eu vou produzir evidências para uma auditoria e me dar muito bem nela. Meu nome é Célio Luiz, sou consultor há mais de 40 anos, professor, trabalho com ONA desde 99 e aqui eu vou ajudar a você a fazer a interpretação desse manual, produzir evidências e esclarecer este manual, ou seja, eu vou fazer o caminho contrário, vou te ajudar nesse processo para que você realmente faça uma boa auditoria e principalmente faça uma gestão adequada, com muita qualidade, com muita técnica. Normalmente que eu vou estar lançando para vocês 1 a 2 vídeos por semana, então eu já peço para você, clica lá no like, faz algum comentário, escreve alguma coisa, faz alguma pergunta que a gente vai ter o maior prazer em te responder. Na descrição sempre vão estar os grupos de requisitos ou requisitos que eu vou fazer essa interpretação e também a gente fica à disposição caso você queira no seu hospital, na sua clínica, uma consultoria presencial ou à distância, um diagnóstico, um treinamento, uma mentoria, nós estamos à disposição e está na descrição do nosso vídeo. Também, se você quiser uma mentoria individual, também está na descrição do nosso vídeo o link. Você escolhe o link lá, acessa, faz o pagamento, escolhe o melhor horário que você quer, faz o agendamento, tudo online, tudo seguro e você vai poder conversar comigo e tirar a sua dúvida e se dar muito bem e fazer muito bem, né, na auditoria, porque o pessoal vai olhar para você, pô, como é que esse cara ou essa pessoa sabe muito bem da ONA, porque ela aprendeu lá com o professor Célio, que trabalha com isso há muito tempo e vou passar para vocês essas dicas práticas bem interessantes. Então vocês vão acompanhando aqui no vídeo que a gente vai continuar hoje mais um bloco de novidades do Manual da Acreditação 2026. Vamos lá? Vamos interpretar a subseção 1.1 Liderança Organizacional, continuando a interpretar o grupo de requisitos da direção estratégica e agora nós vamos passar para o requisito 1.1 2.7, que fala em estabelecer diretriz documentada para a gestão financeira da organização. Houve uma pequena mudança conceitual nessa explicação, nessa orientação da ONA, e ela passa a falar algumas situações. Ela fala da gestão financeira, que agora ela se aproxima mais da questão de governança. Então ela fala das mesmas coisas que falavam também no manual antigo, mas agora ela esclarece um pouquinho mais. Ela quer, por exemplo, que princípios e critérios e práticas, ou seja, que oriente um uso responsável e sustentável dos recursos. Então, ela, de novo, ela pede o alinhamento com o planejamento estratégico, busca transparência, controle e desempenho financeiro, ou seja, como é que anda a área financeira como base de sustentação da organização. O que deve contemplar no mínimo? Isso vai traduzir isso através de procedimentos. Gestão orçamentária alinhada às diretrizes estratégicas e demandas operacionais, ou seja, tem que ter uma gestão orçamentária. Eu tenho que fazer um orçamento. O que é orçamento, pessoal? Bom, em rápidas pinceladas, eu faço a previsão orçamentária. Bom, vou gastar X mil reais em equipamento, X mil reais em pessoal, X mil reais em reforma e ampliação. Eu estimo, fazer uma estimativa, como se fosse um órgão público. Eu vou projetar o que eu vou gastar e o que eu vou receber. E mês a mês, ou a cada trimestre, eu vou fazendo um levantamento. Quanto eu cumpri desse orçamento? Quanto eu atingi? Eu superei, eu extrapolei o orçamento, estive a menos nesse orçamento, vou fazendo uma análise crítica. Por que eu projetei gastar 500 mil reais por mês e estou gastando 600 mil reais? Então, houve um planejamento inadequado. Então, é assim que o auditor vai analisar em relação ao orçamento. Por que estão ocorrendo discrepâncias? Quando eu pego discrepâncias nesse orçamento, eu posso inferir, eu posso supor que houve um planejamento inadequado ou a gestão financeira é feita no atropelo pelas decisões. Poxa, hoje eu acordei e quero comprar um tomógrafo. E vou colocar todo o hospital para funcionar para comprar um tomógrafo. Percebe? Então, o orçamento é essa finalidade disso. Por isso que eu preciso fazer uma análise crítica dele
pelo menos a cada trimestre, para analisar o cumprimento disso e ver como que está a gestão financeira. Beleza, pessoal? O que mais? Planejamento, controle financeiro, incluindo o quê? Faturamento, glosas e agora, pessoal, fluxo de caixa. Eu preciso ter a descrição, como eu faço o fluxo de caixa, como que eu apresento este relatório. O que mais? Critérios para alocação de recursos com base em prioridade e sustentabilidade. Isso é fácil, o orçamento vai estar contemplando isso. Acompanhamento periódico, pessoal, do desempenho financeiro com base nos indicadores. Gestão de custos, contratos, patrimônio institucional, ou seja, o levantamento do patrimônio é importante. Procedimentos para o planejamento financeiro, aprovação de grandes transações, né? As alçadas, aquisições e investimentos em capital, implementação, e agora ele deixa mais clara isso, os hospitais, muitas organizações estavam passando batido por isso, e muitos auditores, pessoal, não têm cobrado isso, têm passado assim, ampassando financeiro, olha, eu presto consultoria para vários hospitais, várias clínicas aí, e olha que a amostragem que eu tenho é de 100%, não estão cobrando nem perguntando isso. Então, a gente precisa só tomar um pouco de cuidado, porque se eles pedirem, eles podem considerar uma não conformidade ou um parcial conforme em relação a isso, tá? Porque nas orientações, ela passa a exigir de maneira mais clara a auditoria financeira interna e auditorias externas periódicas com prestação de contas para a administração. Ainda, sistema financeiro eficaz de que maneira? Registrar, rastrear, projetar receitas, despesas e posições financeiras, ou seja, de que maneira isso é rastreável, é indexável, ou seja, eu preciso ter rastreabilidade dessas informações, conciliar essas informações, auditar essas informações, tanto nas receitas quanto nas despesas e principalmente na posição financeira. O que é a posição financeira? De que maneira que eu estou aí com o meu caixa, com o meu valor, com o meu mobilizado. Então, o pessoal de financeiro precisa aí explicar de maneira bem detalhada, eu vou traduzir isso através de procedimentos. Definição de monitoramento dos objetivos financeiros estratégicos, de que maneira os meus indicadores financeiros estão atingindo esses objetivos estratégicos, estabelecimento de indicadores financeiros e sua análise sistemática. E aqui, pessoal, nós temos um detalhe. No manual, ele inclui uma situação, integração da gestão financeira com a gestão da tecnologia, considerando as necessidades dos serviços de infraestrutura, e fala da aquisição, revisão, descontinuidade do parque tecnológico para garantir eficiência técnica e conformidade no atendimento da demanda do serviço, prevenindo, melhor dizendo, situações de contingência de tecnologia obsoleta. Veja, eu acho inadequado a ONU, entendo que a intenção dela foi atrelar que as decisões financeiras devem cuidar do parque tecnológico, porque tem muitos hospitais, clínicas e laboratórios que fazem aquisições de equipamentos sem olhar o aspecto financeiro, muitas vezes, de maneira mais adequada e tal, mas isso não devia estar aqui. Porque senão o financeiro também nós devemos analisar a parte de gestão de pessoas, a de estrutura físico-funcional, ou seja, isso não deveria fazer parte disso. Ou seja, toda vez que eu faço aquisição de um equipamento, deve passar por uma análise da financeira. Não, isso não deveria estar aqui, na minha opinião. Mas assim como uma atribuição, assim como o financeiro vai ter que analisar com tudo. Se eu for comprar um terreno para construir um hospital, se eu for ampliar um hospital, tudo eu tenho que analisar. Então, eu entendo que a intenção dela foi atrelar, principalmente com esse viés, eu bem conheço a área de saúde, como trabalho há muitos anos, foi talvez essa a intenção, mas ficou mal colocado, não deveria estar aqui. Mas como está aqui, já vai ter que cumprir esse requisito, ok? Só essa atenção em relação ao parque tecnológico. Quais são as evidências? São essas diretrizes, são esses procedimentos validados, comunicados, controlados, a prática da auditoria interna e externa e o uso estratégico dessas informações. Então, o que eu coloco ali como sugestão? Que há diversos procedimentos a serem realizados, pessoal, para evidenciar isso. Diversos procedimentos que a gente precisa fazer. Então, o que eu sugiro é que você fracione esses documentos. Como é que eu faço o procedimento de fluxo de caixa, o financeiro, como é que eu faço relatórios financeiros, como é que eu dou rastreabilidade nisso. Então, tem que estar descrito nisso. Vai ter que pegar o pessoal do financeiro e detalhar mais esses dados.
Quanto à auditoria interna, deve ser normatizada e efetivada, pessoal, com equipe interna ou pode ser utilizado como apoio de consultores externos. Eu tenho feito isso, então a gente faz uma auditoria de qualidade no aspecto financeiro, faz essa rastreabilidade e também vale como auditoria interna quando você tem, por exemplo, uma equipe pequena. Então você tem um laboratório que tem uma ou duas pessoas no financeiro. Então como é que eles vão se auto-auditar? Então a gente precisa ter, no mínimo, de questões implementadas nesse processo. Então a gente pode trabalhar com consultores externos fazendo essa auditoria interna para o hospital, mas isso não elimina a necessidade da auditoria financeira externa, que eu tenho visto poucos hospitais fazerem, e como já falei no outro bloco, en passant, os auditores não estão exigindo esse tipo de situação, mas podem passar a exigir, ok? Vamos para o próximo requisito? No próximo requisito, estabelecer diretriz documentada para a gestão ambiental. De novo, fala do compromisso socioambiental. Aqui não tem muita novidade, pessoal. É a preservação da saúde pública, do meio ambiente, a redução de impacto, uso racional de recursos. E a evidência, basicamente, são os procedimentos. É o PGRSS, né, o Programa de Gestão de Resíduo, são a forma com que você economiza e recicla o material, uso de energia solar, ou seja, os programas que você utiliza para poder fazer uma boa gestão ambiental, né? A destinação final lá do resíduo, né? Que está preservando, por exemplo, o meio ambiente. E principalmente aqui, pessoal, a redução de impacto. Então, o auditor ele tem que te perguntar como é que você está produzindo, o que você tem feito para reduzir o impacto. Então, você pode utilizar lá, você pode usar, né, mais o sistema, menos papel, o sistema no paper, ou seja, mais digitalizar documentos, a evidência de que você está reciclando, entre outras situações. Então, de novo, são os procedimentos detalhados e principalmente essa parte aqui, pessoal, o monitoramento dos impactos ambientais e o uso consciente dos recursos. Vamos ao próximo requisito? Estabelecer diretriz documentada para a gestão de fornecedores e produtos. De novo, aqui você vai descrever um procedimento, quais são os critérios de seleção, de qualificação, de avaliação e de acompanhamento desses fornecedores. Você vai aliar esses critérios de qualidade que você vai exigir, de sustentabilidade, requisitos legais e também atrelado lá aos seus objetivos organizacionais. Então, lógico, tem que ter critério técnico dependendo do fornecedor, aspectos legais, éticos, avaliação de desempenho, monitoramento de contrato, rastreabilidade e conformidade. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. E aqui, a documentação, de novo, as práticas e os procedimentos. E aqui uma dica muito interessante para vocês, atrelar, né, quando a gente fala aqui de monitoramento de contratos, atrelar a renovação dos contratos à avaliação do fornecedor. Eu vejo muito hospital, o jurídico, lá o administrativo, passa por jurídico, só verificar se está ok o contrato e manda bala lá para renovar o contrato. Então, o contrato é renovado ad perpétuo, né? Sem analisar a avaliação do fornecedor. Então, em cada renovação, se você tem um contrato que ele é automaticamente renovado, tem que ter uma análise crítica anual lá de quem cuida do contrato, dizendo o seguinte: mantenha esse contrato porque os requisitos de qualidade de avaliação desse fornecedor foram atingidos. Eu já peguei, por exemplo, contrato sendo renovado ou em renovação, que é a renovação automática, com nota baixa, menos do critério de avaliação e nada acontecer. Então, toma cuidado com isso. Vamos para o próximo requisito? Estabelecer diretriz documentada para a integridade organizacional, ética e compliance. Pessoal, basicamente aqui são as regras de compliance, regras éticas, manual de conduta, de integridade, as regras de compliance e governança, estruturado através de um grande programa, integrando a gestão de risco, o foco de prevenção, detecção e resposta a irregularidades, ser transparente, conformidades legais, cultura ética. O que deve contemplar? Governança e conformidade, programas de compliance,
transparência e ética, gestão de risco e regulação. Traduzindo isso tudo, pessoal, o que é um grande código de ética? Um programa de compliance implementado, ou seja, o que eu faço quando tem denúncias, como é que eu faço auditoria, se eu posso receber presentinho, não posso receber presentinho, percebe? Como é que funciona isso? Quais são as regras, quais são as condutas, quais são os canais de denúncia ativo que eu tenho? Quais são as regras? Eu posso fazer uma denúncia anônima? Como é que é feita a investigação? Quais são os cuidados legais para não expor as pessoas? Percebem? Então tem que tomar muito cuidado aqui nessa montagem das compliance para você não cometer nenhum abuso, né? Não ter nenhum problema de você acusar alguma pessoa, né? A forma como que você fala, tomar cuidado para de repente você não acabar caluniando alguém, difamando alguém. Então tem que ter uma estrutura muito bem elaborada, muito bem sigilosa, muito bem adequada, montada, para que você não tenha problema com isso. Eu já vi hospital cometendo esse tipo de deslize. Ó, você pegou tal produto, você desviou tal produto, você está acusando a pessoa, você não tem prova. Você pode até fazer uma sindicância, criar um processo de sindicância interna, montar um processo de sindicância interna para levantar esses dados. Mas tem que tomar muito cuidado, pessoal, na montagem dos programas de compliance para não cometer abusos, principalmente no mundo de hoje aí que está cheio de mimimi. Então, minha sugestão são a descrição dos procedimentos, detalhar esses procedimentos com muito cuidado. Se você tiver dúvida, escreva para a gente, ou então você também pode contratar a nossa mentoria, a nossa mentoria individual online, para que você faça esse processo muito bem feito. Ele tem que estar muito alinhado aí com a parte jurídica. O próximo requisito, nós temos já agora um sinalzinho aqui, ou seja, nós fizemos uma subida de degrau e estamos indo para o nível 2. E o nível 2 fala o quê? Monitorar, aplicar a aplicação das diretrizes, analisar casos de não conformidade e implementar ações. Ou seja, como é que eu monitoro isso? Pessoal, é uma sistemática de monitoramento das diretrizes, ou seja, dos procedimentos. Avaliar aderência, identificar desvios, analisar causa, implementar ações corretivas e preventivas. Qual que é a tradução disso? É o não cumprimento do POP. Percebe? Se eu não estou cumprindo um procedimento, um POP, eu não estou aderindo àquela diretriz institucional. Percebe? Por que eu preciso estabelecer isso? Porque justamente isso, eu tenho uma série de procedimentos que eu preciso analisar. Então eu vou avaliar isso. Quais são os desvios, as causas, vou estabelecer ações corretivas, preventivas. Isso vai ser através de um POP, da não conformidade, da ocorrência, do indicador. Percebe? Entre outras situações que você vai analisar isso num treinamento, ou seja, eu preciso avaliar a aderência. Nada mais é do que isso, pessoal. O registro de ocorrência de não conformidade, como é que você chama lá. Então, nós temos lá justamente o monitoramento, relatório de auditoria, auditoria interna, análise de causa, plano de ação, indicadores. Então, minha sugestão são o quê? São os procedimentos, que você faça, inclusive, a indexação desses procedimentos para quais diretrizes eles estão atendendo e as ferramentas de qualidade, pessoal. Isso vai implementar aqui em todos os processos. Então, elas vão entrar Ishikawa, vai entrar 5 porquê, vai entrar o registro de ocorrência ou de não conformidade e todo o ciclo de análise que ela tem desse aspecto. Então, basicamente é isso, monitorar as diretrizes institucionais. Basicamente, análise de causa de não conformidade, né? E implementar ações de melhoria, ou seja, são análises críticas das ocorrências que acontecem dentro da instituição. No nível 3, basicamente, não muda muita coisa dos demais, pessoal. Basicamente fala o quê? Utilizar os recursos do monitoramento, aliás, os resultados do monitoramento, para avaliar a efetividade das diretrizes e promover ciclos de melhoria. O que é efetividade? Produzir um resultado, transformar alguma coisa. Isso é ser efetivo. Então, o que ele está dizendo aqui? Utilizar os resultados para avaliar a efetividade, ou seja, a transformação das diretrizes através de indicadores, comparar esses resultados, verificar o impacto que causou, às vezes propor revisão de diretrizes, promover ciclos de melhoria de maneira estruturada,
Como é que se vai evidenciar isso? Você vai evidenciar através de relatórios consolidados, indicadores comparativos entre períodos, entre anos, entre ciclos, atas decisórias, revisão documentada das diretrizes, ou seja, quando eu saio de um documento que estou na versão 2 e passo para a versão 3 e eu altero fluxos de processo, descrição, eu tenho uma evidência de ciclo de melhoria do nível 3. Agora, se eu simplesmente mudei para a versão 2, simplesmente eu alterei data e não mudei nada, isso não é evidência, percebe, de ciclo de melhoria naquela diretriz, naquele procedimento, percebe? Então, é um pequeno detalhe técnico nisso. Eu só mudar a versão de um documento, de um POP, não é melhoria contínua. Agora, se eu alterei lá na natureza das alterações, eu coloco porque eu tive que alterar isso, que mudou um processo, mudou a situação, melhorou, aí sim eu mudo a versão, eu tenho evidências dessa melhoria contínua nessas revisões. Aí o ciclo PDCA, a evidência de impacto nos processos e, lógico, na experiência do paciente ou do colaborador. Qual que é a minha sugestão? Através do almanaque da qualidade. Você vai criar lá no Excel, em qualquer outro lugar, tudo que você for alterando, tudo que se for produzindo, tudo que ao longo do tempo se for colocando lá em relação à estrutura, em relação a processos, em relação a resultados, através dos indicadores, mapa de risco, CIPOC. Então, no almanaque da qualidade, bom, eu adquiri um terreno, vai coloca lá como estrutura. Eu comprei equipamento, estrutura, coloca a data, coloca a citação. Em relação a processos, então você pode pegar e subsidiar, bom, eu mudei esse documento da versão 1 para a versão 2, eu tenho todo o fluxo de processo ali dentro, opa, vai lá para o almanaque da qualidade. Os resultados, poxa, eu tive indicadores que melhoraram o desempenho, subiram a meta, eu coloco no almanaque da qualidade. E a hora que eu fizer uma tabela dinâmica desse almanaque da qualidade, pessoal, eu tenho uma grande história, uma grande relação de melhorias contínuas, de estrutura, de processo de resultado. Então, cria lá o almanaque da qualidade, vai anotando aquilo lá, vai registrando aquilo lá, porque quando você chegar lá, depois de 2, 3, 4, 5 anos, pleitear o nível 3, você vai ter um histórico de tudo que você fez, que normalmente as pessoas esquecem. Passa 3, 4 anos, quando chega, escuta o que você fez esse ano. As pessoas vão lembrar das situações mais recentes ou daquelas mais chamativas e vão esquecer de várias outras que a gente fez e que promoveram melhoria contínua dentro desse processo. Beleza, pessoal? E chegamos ao final de mais um grupo de requisitos. Deixa o seu like, compartilha com alguém, manda aí pelo WhatsApp, compartilha aí com seu colega, ajude ele a melhorar o desempenho do seu hospital. E eu fico muito grato se você puder compartilhar, curtir e comentar. Até o próximo vídeo!